Neste período, nós estamos tendo uma participação muito especial do Dr. Osmar Terra, ele que também é deputado federal. As considerações, as estatísticas, as informações que ele traz, vem trazendo para a gente algo muito importante. Primeiro, que te ajuda a compreender um pouco mais sobre este vírus, Covid-19. Segundo, que mostra o sucesso de diversos países, inclusive de algumas regiões aqui do Brasil, com um tratamento inteligente, com testagem, com condição de atendimento especial, aí trazendo desde o início, do vírus ali, da pessoa acometida do vírus, um tratamento que realmente traz o sucesso, a vitória sobre este vírus. Gente, isso vem acontecendo muito. Não fica preocupado que tudo é terrível, que você vai morrer, que o Covid... Nada disso. Claro que agora no inverno nós temos que cuidar ainda mais, porque a gente sabe que a imunidade baixa, a umidade muitas vezes atrapalha bastante. Vem outras gripes, outros resfriados, pneumonias que também matam. Mas a gente não pode ter medo disso, senão a gente não vive mais. O importante é ter os cuidados específicos e necessários, ter o distanciamento, utilização de máscara, lavar sempre as mãos e no mais é viver. Inclusive, vamos acompanhar mais algumas informações com o Dr. Osmar Terra hoje aqui no programa da Vera. Existe um grande debate, e principalmente através dos grandes meios de comunicação, que querem provar que a quarentena, fechar todo mundo em casa, e o lockdown, fechar as lojas, fechar as ruas, não circular ninguém, é a grande solução para a epidemia do coronavírus. O problema é que não existe nenhuma prova científica disso. Não existe, posso garantir isso para vocês. Os próprios lugares onde aconteceu o lockdown e a quarentena tiveram um resultado ruim. Nova York, por exemplo, que fechou a cidade, fechou as ruas, botou toda a população de quarentena, teve 20 mil mortos. Só a cidade de Nova York, em plena quarentena e lockdown. E agora o governador veio a público admitir que a maior parte dessas vítimas, 66% dessas vítimas, eram pessoas que estavam em quarentena em casa, fechadas em casa. Eram aposentados, pessoas que não andavam na rua. Eles pegaram o vírus, não foi no ônibus, não foi no trabalho, porque eles não estavam trabalhando. Eles não eram dos grupos de trabalho essencial, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área de segurança. 66% eram pessoas que estavam fechadas em casa e que acabaram se contaminando. Porque o vírus já está em toda parte, o vírus já está inclusive dentro das casas. Não há como diminuir o contágio do vírus fechando as pessoas em casa. E isso, o próprio governador de Nova York deu a declaração, ele que defendeu e defende, não sei se continua defendendo ainda, essa quarentena, deu essa declaração. We were thinking that maybe we were going to find a higher percentage of essential employees who were getting sick because they were going to work, that these may be nurses, doctors, transit workers. That's not the case. And they were predominantly at home. A mesma coisa se viu no Rio Grande do Sul, a pesquisa que se fez, que constatou primeiro a pouca circulação do vírus no Rio Grande do Sul. O vírus não está circulando muito lá, Então não é a quarentena que está mantendo baixo o número de casos no Rio Grande do Sul, é que o vírus não chegou lá, como não chegou em Mato Grosso do Sul. Circulou muito pouco no Brasil, fora das cinco principais cidades onde está acontecendo epidemia. São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Então é muito esclarecedora a pesquisa que é feita no Rio Grande do Sul. Ela mostra que a pouca quantidade de gente que foi feita teste, que se pesquisou na população e que tinha anticorpos para o vírus, 75% tinha sido contaminado em casa também. Eu posso falar de outros exemplos, a pesquisa que foi feita em Wuhan, a pesquisa que foi feita em todos os países da Europa, os maiores países da Europa que fizeram lockdown, mostra que não há alteração da curva, não há alteração da velocidade da curva em relação à quarentena. Ela não altera nada, ela não diminui a velocidade, ela não diminui o número de doentes. Infelizmente, ela não diminui o número de óbitos. Se fizesse isso, já seria um grande serviço. Não há alteração. A curva, em relação àquela curva original, que foi pensada junto com a proposta do Imperial College, que fascinou os grandes líderes europeus e o próprio Estados Unidos, que fascinou os governadores do Brasil de fazerem o lockdown, fazerem a quarentena, era a ideia de ter uma curva
evitar aquela curva natural das epidemias, onde aumenta o número de contágios, chega num pico, depois diminui e desaparece, que dura em torno de 13 semanas. Em todas as epidemias virais é assim, né? E achatar essa curva, em vez de ela durar 13 semanas, durar muitos meses, para não ter um número muito grande de casos por dia, e o sistema hospitalar dá conta desse atendimento. Isso não aconteceu. Tem quarentena, tem lockdown em Fortaleza, tem quarentena, tem praticamente lockdown em São Paulo, e a curva continua subindo normalmente, como se não tivesse quarentena nenhuma, né? Essa é a realidade. O número de casos está mostrando isso, né? A explosão de número de casos que está ocorrendo nos lugares que mais estão fazendo quarentena, que mais estão fechados, mostra que ela não tem impacto. A quarentena e o lockdown só fazem sofrer os mais pobres, as pessoas que trabalham de manhã para comer de tarde, que ficaram completamente sem trabalho, aquelas pessoas desempregadas, aquelas empresas que quebraram, aqueles empresários que tiveram suas empresas destruídas por esse lockdown, né? E não ajuda em nada, não reduz um caso. Essa é que é a grande e triste realidade. Mas eu queria falar para vocês das tentativas que a grande mídia faz de tentar provar o improvável, o impossível, que a quarentena dá resultado. E a última é a história daquele matemático, daquele engenheiro que fazia a conta das vitórias régias, fazia um laguinho, que o aumento exponencial das vitórias régias ia transformar essa epidemia num... É só para assustar as pessoas, como se o vírus fossem vitórias régias que aumentam indefinidamente o número e se multiplicam a cada dia, né? Esse cálculo, nós já mostramos que ele não leva em consideração a biologia, a imunidade, não existe nenhuma epidemia que o crescimento é permanente, né? Não existe isso. Mas serviu para assustar as pessoas. Agora ele voltou num programa de domingo, né? Um programa que deve ter bastante audiência no domingo, tentando provar que o lockdown e a quarentena diminui a velocidade de contágio, que realmente sim achata a curva. Só que ele não usa mais a curva linear, essa curva que vocês conhecem, que é a curva natural da epidemia e aquela curva achatada, que é feita num gráfico linear, um gráfico que tem as medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. São calculados em tempo e calculados em número de casos. Esse gráfico, ele abandona, porque esse gráfico, todo mundo já viu a curva achatada ali e viu que ela não aconteceu na prática. Ela não existe na prática. Não aconteceu em nenhum país da Europa, não aconteceu em nenhum país que adotou a quarentena, não aconteceu no Brasil, nos estados onde a epidemia está realmente acontecendo. Então, esse matemático, esse engenheiro, ele resolve mudar a forma do gráfico. Ele sai daquele gráfico linear e traça um gráfico logarítmico, que também tem o seu valor técnico, científico, sem problema. Atua na razão 10, por exemplo. 10, não é a medida 1, 2, 3, 4, é 10, 100, 1000, 10.000. Né? Isso faz com que a linha fique diferente. Vejam só, a linha que é traçada pelo gráfico, né, linear, como ela sobe exponencialmente, quando ela sobe exponencialmente, e vejam como é que ela fica nesse gráfico logarítmico. Ela fica uma reta inclinada. Ele mostra nessa reta inclinada que num determinado momento, que começou a quarentena em São Paulo, no momento do tempo, essa curva modificou, ela não ficou mais reta, inclinada. Ela não teve mais um crescimento exponencial como vinha tendo. Ela tem uma espécie de uma curva, uma espécie de achatamento pela diminuição de velocidade de contágio. E faz o mesmo cálculo em Nova York. Ele erra muitas vezes nessa apresentação que ele faz. Primeiro é que quando é decretada a quarentena, na data que é decretada a quarentena, não tem possibilidade nenhuma de ter uma mudança imediata. No mesmo dia, a curva começar a se achatar. Como ele ignora a biologia, clinicamente, uma pessoa que vai ser beneficiada pela quarentena, entre aspas, que ninguém foi beneficiado, mas uma pessoa que seria beneficiada pela quarentena, ela vai apresentar sintomas, ou vai diminuir o número de sintomas 7 a 10 dias depois, não naquele momento. A mesma coisa ele faz para a curva de Nova York. Em Nova York ele ainda comete um outro erro. Ele faz um cálculo errado da população jovem.
infectada pelo coronavírus. Que esses jovens teriam, numa proporção de 11%, sido internados e tinham 0,7% de óbito. Eu quero dizer que essa letalidade que ele calcula também está errada, né? Porque isso não dá ideia do conjunto, da totalidade de jovens nessa idade que foram contaminados, né? Estudos mostrando a letalidade do vírus, do coronavírus, mostram que é menos de 0,1%. Né? E feito em lugares que testaram realmente quase toda a população. Mas a coisa mais importante nesse gráfico é a confusão que ele faz entre 11% das internações com 11% da população. Isso dá uma diferença gigantesca. No estado de Nova York, entre os jovens de 18 a 44 anos, embora apenas 0,7% dos casos confirmados vieram a óbito, um total de 11% deles necessitaram hospitalização. Vamos colocar em números aqui no Brasil. Ele dá a entender que 11% dos jovens entre 18 e 44 anos do Brasil poderiam ser internados no hospital se não fosse feita a quarentena. Ora, 11% dos jovens entre 18 e 44 anos no Brasil é 9 milhões, perto de 9 milhões de jovens. É inimaginável que se 9 milhões de pessoas se internarem, se vai ter algum sistema hospitalar que vai dar conta disso. Na verdade, ele confundiu o percentual de pessoas que se internam com o percentual de pessoas na idade de 18 a 44 anos. 11% seria em torno de 5 mil pessoas. É uma enorme diferença de 5 mil pessoas para 9 milhões de pessoas. Isso é uma informação só para assustar, só para ajudar a manter o pânico nas pessoas. Mas o mais importante é que esta curva que ele faz, ela não tem efeito nenhum, essa demonstração que ele faz de que decretando a quarentena diminui a velocidade de contágio, não tem comprovação prática nenhuma. Nem a hipótese dele tem comprovação, porque ele quer provar como uma hipótese, porque na ciência isso é inimaginável, não existe isso. Pegando a hipótese dele, aplicando em alguns países, eu vou mostrar para vocês um país, a curva de um país, não vou dizer qual é. Essa curva é a curva que ele propõe no seu gráfico. É aquela curva que, em vez de ser aquele crescimento exponencial reto, aquela reta inclinada, é uma curva que acontece que, em um determinado momento, ela faz uma inflexão, ela faz realmente uma curva. E esse gráfico mostra isso. Vocês podem imaginar de que país é da Europa, somando, botando os Estados Unidos junto, que fez quarentena, que fez lockdown, que fez essa redução que tem nesse gráfico? Vocês podem imaginar que país é esse? Difícil, né? Mas eu vou dizer para vocês, não é nenhum país que fez quarentena. Quem fez essa curva foi a Suécia. Foi o único país da Europa que realmente aplicou o conhecimento que existe sobre epidemia, que não fechou loja, que não fechou comércio, que não fechou escola, que tomou os cuidados de proteção com os grupos de risco, os idosos e os doentes crônicos, levou a vida com cuidados, com protocolos de cuidados para evitar um contágio mais intenso, levou a vida o mais normal possível. Então esta curva, que ele disse que é a curva da quarentena, não existe. Ela pode existir justamente nos países que não fizeram quarentena. Não existe esse achatamento de curva. Não tem prova que quarentena funciona. As quarentenas têm sido inúteis em todos os países que elas aconteceram e só causam sofrimento